Trouxe Bíblia? Mais uma vez, vamos ler um texto no capítulo 4 de Filipenses. Meu Deus, quantas vezes já pregamos nesse texto, mas nunca foi a mesma coisa. Nunca foi igual. Isso é que é o extraordinário da palavra de Deus. Ela se renova, ela é nova para cada momento. Como nunca esqueço isso, eu era jovem ainda, então faz tempo, né? A Igreja Católica lançou a primeira campanha da fraternidade deles, mas isso faz 500 anos. E a primeira campanha deles foi o tema mais bonito que eu já vi de todos. Em todos os momentos da vida, a Bíblia é a resposta. Nunca esqueci disso. E de fato, em todos os momentos, nós temos resposta aqui. E nesse texto que nós vamos ler pela enésima vez, nós vamos ter uma resposta nessa noite. Amém? Então, no capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja o vosso equilíbrio notado por todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, ou seja, adoração. E então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém, gente? Então vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Hoje eu vou tentar explicar algo que é inexplicável. Que na ótica humana, pelo lado natural, não faz o mínimo sentido. Que está além, como diz o texto, do nosso entendimento. Estou falando do que o texto enfatiza. A paz de Deus. A paz de Deus. Algo etéreo. Não físico. Não se toca. Mas que sem ela, este material aqui fica inutilizado e acaba esse tipo de coisa se tornando uma tortura constante na nossa vida sem essa paz. Não é a fama, não é o dinheiro, não é o status, tudo isso ajuda. E muita coisa, principalmente no ego. Mas nada disso traz paz. Nada disso traz segurança. Aliás, estou pregando isso porque hoje de manhã no café, eu estava sentado ali com, nós era 4, 5, 6, conta de mentiroso, nós éramos 7, né? E o papo começou justamente nisso, né? Das pessoas que têm tanto dinheiro e não têm um minuto de sossego, porque eles se tornam escravos do dinheiro, eles se tornam escravos da bolsa de valores, eles se tornam escravos do tempo, não é fácil. Eu até disse, as pessoas mais felizes que em toda a minha vida eu conheci, não eram ricos. Não que o dinheiro em si seja uma perdição. A Bíblia é bem clara. O amor ao dinheiro é que é a perdição. Porque o amor ao dinheiro faz com que o verdadeiro Deus seja trocado por um outro Deus, que é este que faz todo mundo levantar 4, 5, 6 horas da manhã para correr atrás da máquina. Que faz jogarem o nome da família no lixo, como os políticos, principalmente no Brasil, né? Em troca dele e assim por diante, né? Então não é nada palpável. A paz que nós precisamos é essa paz que, como eu disse, é inexplicável. Você pode até sentir. Tem gente que está respirando aqui nessa noite? Todo mundo, né? Explica para mim o oxigênio. É uma coisa quase que
inexplicável, invisível. Mas se não houvesse oxigênio aqui, nós já tínhamos juntado os quichutes há muito tempo, né? Já teríamos morrido por falta disso, que é a figura que eu uso para Yahvé, que é a presença. Sem essa presença, nós já teríamos sucumbido há muito tempo, numa morte muito pior do que a física, que é espiritual, não é? Mas essa paz de Deus, ela é possível. Se nós olharmos para as Escrituras, se nós lermos os livros da história da igreja, e tem tantos, mas o povo prefere ler novelinha evangélica, testemunho, essa coisa toda, né? Se você for ler a história dos grandes heróis da fé, ao longo, principalmente desses 20 séculos de cristianismo propriamente dito, né? Você vai ver que, apesar da brutalidade como foram mortos os discípulos, por exemplo, todos eles foram martirizados. Alguém diria, João não foi? Foi. Ele foi jogado num tubisco lá cheio de óleo fervente. Ele escapou porque Deus tinha um propósito. Ainda não é teu tempo, eu tenho um propósito maior com a sua vida. Vou te revelar os últimos dias. O Apocalipse, então, ele foi desterrado para a ilha de Pátimos, né? Mas todos eles, Tomé, gente, Tomé, se eu não me engano foi na Índia, arrancaram a pele dele, com ele vivo, arrancaram a pele dele, para você ter uma ideia, não é? E tantos outros que nós podemos ver aqui, como Estevão, o diácono, que mesmo sendo assassinado à pedrada diante dos olhos de Saulo de Tarso, com o consentimento dele, por sinal, ele sorria. Por que ele sorria? Porque ele não sentia nada. Ele levantava os olhos e o que ele via e por que ele sorria? Ele via Jesus se levantando à direita do Pai para receber a sua alma, por isso ele sorria. É esse tipo de paz que a gente vai tentar conversar com vocês aqui nessa noite, não é? Porque como entender, por exemplo, Paulo e Silas, que lá no capítulo 16 de Atos, eles pregam o evangelho, Paulo está na sua segunda viagem missionária, eles pregam o evangelho, eles abrem igrejas, eles libertam pessoas de possessões, inclusive foi justamente por libertar uma pitonisa lá, uma adivinha lá, né? Que eles foram perseguidos, foram presos, e ao serem presos, mesmo Paulo sendo um cidadão romano, e eles não sabiam disso, eles foram chicoteados. Não, eles sofreram uma tortura pior do que chicote, que são varas finas, que deixaram as costas deles em sangue, em tiras, e jogaram numa masmorra, numa prisão, entre grades, e ainda prenderam o pé deles no tronco, com correntes para não escaparem. E lá pela meia-noite, diz a Bíblia, que ele e o seu companheiro, Silas, não é? Simplesmente oravam e cantavam na maior felicidade. Como é que explica um negócio desse? Todo mundo doido? Não. É que aqueles que têm a paz de Deus, escreva isso, antes de tudo tem que ter paz com Deus. Porque quem tem paz com Deus, e para ter paz com Deus, tem que ter intimidade, tem que ter um relacionamento mais estreito, e isso só se consegue através de oração e leitura bíblica, que aí então é mantido um diálogo, você se torna mais conhecido, né? Mas Deus se torna muito mais conhecido para você. E dentro desse conhecimento de Deus, você pode passar pelos maiores tormentos, e como na igreja primitiva, tantos heróis do passado, você não vai entender. Mas aquilo que deveria te fazer chorar, te deixa contente, te deixa feliz.
Você não sente aquele baque, aquela trombada da vida, ou da perda, ou seja lá. Você sabe que aquilo é um momento. Você sabe que aquilo é um momento. E você aprende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que no dia seguinte as coisas serão diferentes e que aquilo tinha um motivo. Tinha um motivo. E o motivo não era judiar de você, como a gente diz, te castigar, fazer você sofrer. Deus não gasta tempo com sofrência para os seus filhos. Aquilo é para nos fazer melhor. Entendemos melhor as coisas, abrir os nossos olhos, porque via de regra, gente, principalmente nos dias de hoje, que está tão fácil as coisas no que diz respeito ao evangélico, pelo menos aqui no Ocidente, não é? Nós não estamos enxergando muito além do nariz, não. Não estamos, está se pregando um evangelho de comodidade, de facilidade, meia boca, água com açúcar, enganoso. Está se fazendo da igreja um parque de diversões, um momento de distração, mais barato do que ir no cinema. E não é por aí o caminho, gente. Não é por aí o caminho, não é? Então, como entender Paulo e Silas orando e cantando louvores depois de terem apanhado um bocado e terem sido acorrentados em numa prisão, gente? Ou mais, ainda estava lendo agora antes de sair de casa, lá no final da carreira de Paulo, aquele naufrágio que ele sofreu, ele aconselhou: não vamos porque vai dar zica. Não vamos porque o tempo não está bom. Não é hora de botar navio no mar. Isso aí não vai terminar bem. Não ouviram Paulo, até porque ele era prisioneiro. E lá pelas tantas deu no que deu. Jogaram tudo que existia dentro do navio fora para tentar evitar que o navio se quebrasse e afundasse. Eram se eu não me engano, 127 pessoas, né? Alguém lembra disso? Acho que eram 127 pessoas, né? Todo mundo apavorado. E o Paulo, que era o prisioneiro, tranquilão, sossegado. Calma, gente. Não vai ser o fim. Uma coisa é certa: o navio vai se perder, mas por minha causa, nenhum de vocês vai morrer. Todos vão se salvar. Mas como é que você sabe disso? Porque Deus falou isso ao meu espírito, que ninguém aqui vai morrer, mas o navio não vai sobrar um pedaço dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que essa certeza? Comunhão com Deus. Então, gente, tudo bem, nós estamos vivendo em 2021, as coisas são diferentes, o nosso tempo é ocupado integralmente, com tanta coisa, tanta distração, enfim, não precisa nem, né, elencar aqui o que nos distrai hoje e o que faz o dia passar voando, quando não o ano inteiro voando. Mas, gente, nós paramos um tempo para comer, nós paramos um tempo para dormir, nós paramos um tempo para assistir novela, nós paramos um tempão para assistir futebol, pelo menos eu, né? E não temos tempo nenhum para Deus, logo para Ele, que é a razão da nossa existência, que é a razão do fato de nós ainda existirmos. Então a gente tem que rever os nossos conceitos de vida com Deus e de vida propriamente dita, né? E coisas como essas que eu estou citando, eu podia citar tantos outros casos. Eu podia citar 1 milhão de casos de livros de história. Eu estou esperando um aí, a Jennifer está aí? Não, né? Senão eu já ia pedir para ela. Estou esperando um outro livro que escreveram recentemente agora, espetacular, com todos os escritores dos tempos de Cristo. Eles contando, como eu tenho aqui, tenho até colado numa página aqui dentro aqui, de alguém contando como Jesus era. Esses escritos todos existem. Estava faltando alguém juntar essas coisas, para a gente entender melhor a igreja primitiva, porque indo só pelas escrituras aqui, é um pouco complicado, porque é um livro doutrinário,
E nós precisamos conhecer um pouco de história também, e história, não história, não é? Porque isso vai fortalecer nossa fé, e nós vamos entender, como está escrito em Pedro, que nós não somos os únicos que enfrentamos lutas. Nossos irmãos no mundo inteiro, agora mesmo na África, nesse instante, alguém está sendo assassinado por sua fé em Cristo, neste momento. E até terminar o culto, mais meia dúzia. Para com isso, pastor. Leia, se informe, porque isso aí você não vai encontrar na Globo. Não interessa para eles esse tipo de coisa. Não vamos encontrar. E quando for procurar alguma coisa na internet ou no Google e tudo mais, não fica procurando porcaria, distração barata, à toa. Procura coisa consistente que te ajude na sua fé e na sua vida, informações que valham a pena. Porque tem tudo lá, de bom e de ruim. O problema é que a tendência do homem, devido à sua maldade natural, é procurar só o que não presta. Mas tem tanta coisa boa, gente. Rapaz, eu não sou muito de ficar fuçando o celular, não gosto disso. Mas cada vez que eu preciso de alguma coisa, qualquer coisa. Ontem eu li alguma coisa sobre a essência de oliveira. Não é da azeitona, é das folhinhas de oliveira mesmo, né? Diz que é um tremendo remédio para pressão alta, que é um dos meus problemas, né? Então, vou atrás para ver, experimentar, para ver se é verdade. Para que ficar gastando dinheiro com remédio que tem efeitos colaterais, quando tanta coisa natural pode me ajudar? É isso que eu quero dizer. Procurar as coisas úteis nas informações, e não as inúteis, as irrelevantes, entende? Então, coisas como essas, desses heróis da fé, sejam os da Bíblia, e sejam os extra Bíblia, que são milhares e milhares e milhares deles ao longo dos anos, não é? São coisas impossíveis de entendermos muitas vezes, mas nos mostram que é possível alcançar uma paz que ultrapassa o entendimento humano, que ultrapassa as circunstâncias que nós estamos vivendo, que independe das situações que estamos vivendo, que está acima de tudo, de qualquer tipo de dor, de decepção. Uma paz que ninguém pode tirar, porque Jesus diz: a minha paz vos dou. E eu não dou essa paz como o mundo a dá, que você compra ali na farmácia. Ou vai no pregador de autoajuda, ou qualquer coisa parecida assim. Não, é a paz genuína. É a paz que, como está escrito aqui no texto, né, que ultrapassa, que excede. A paz de Deus que excede todo o entendimento. É esta paz que vai acalmar o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, como está escrito aqui. Amém, gente? Isso não era privilégio exclusivo de Paulo, de Silas, de outros gigantes na fé, tipo Moisés, tipo os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, com todos os seus defeitos, ou de Davi, ou do meu herói na fé, o Caleb, né? Ou de Josué, seu parceiro de tantas paradas, né? Não é privilégio. Nós também podemos alcançar essa paz que vai além do nosso entendimento. Você já teve oportunidade de visitar alguém que às vezes está à morte, seja num hospital, ou mesmo num leito de morte em casa, e você vai para levar uma palavra de conforto, e você sai de lá completamente renovado pela palavra que você recebe? Eu já. São pessoas que têm uma paz que excede o entendimento. Você vai visitar pensando que são pessoas desesperadas, apavoradas com a morte, e elas estão ali, como dizia meu sogro: como é que está, seu Geraldo? Estou esperando minha hora. Ele queria, como Paulo, morrer, porque sabia que era muito melhor do que aquela vida que ele estava vivendo ali confinado, não é? Isso é paz de Deus, não é? Então, gente, vamos ver uns conselhinhos de Paulo, que tinha essa paz, para que a gente também possa alcançar essa paz,
ou pelo menos tentar alcançar essa paz, porque ela é factível, ela é viável, ela é verdadeira, ela é real, ela é promessa de Deus. Ela é um dom de Deus. Deixo-vos. Quando Jesus disse essa palavra, eles ficaram extremamente inquietos. Não vou fazer um pano de fundo disso tudo, mas pensa, 3 anos e meio com aquele homem, vendo, assistindo e ensinando coisas que ninguém viu ao vivo e a cores como eles viram. E de repente ele chega, senta aí, moçada, eu tenho umas notícias para vocês. Vou embora. Vou voltar para o meu lugar. Vou deixar vocês. Pensa no desassossego. Mas a gente segue esse homem. A gente se põe contra tudo quanto é tipo de autoridades, de Herodes, daquele outro, de Nero, de Calígula e tudo mais, os maiores imperadores da história humana e tudo mais. O que vai ser de nós? E Jesus diz para eles, calma, eu dei a notícia ruim, que eu não vou estar mais com vocês, porque a minha parte está cumprida, e agora eu vou vir ensinar vocês para cumprirem a outra parte. Mas para que vocês possam cumprir essa parte, eu vou dar a vocês a minha paz. Eu não vou mais estar com vocês, mas a partir de agora, eu vou passar a estar em vocês, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo quando eu for. Então isso é condição, como se diz, né? Sine qua non. Para ter a paz de Deus, nós temos que ter paz com Deus, ou seja, nós temos que ter o Espírito Santo operando em nós, agindo em nós, vivendo conosco aqui nesse casacão de carne chamado corpo. Porque em todos os momentos Ele vai nos guiar. Você precisa, porque você precisa aprender a orar em línguas. Batismo no Espírito Santo. Vamos ter uma campanha esse mês ainda aqui, que vai ter muito batismo no Espírito Santo. Os 3 últimos dias desse mês e o primeiro dia de fevereiro. Nós vamos ter uma cruzada aqui maravilhosa com o pastor Wagner, lá de Joinville, que chama-se Unção, Alinhamento e Conquistas. Vão ser 4 noites, nós vamos aprender muita coisa aqui. Entre elas, buscar o batismo no Espírito Santo, a renovação no Espírito Santo. No caso de muitos, voltar a falar em línguas estranhas, porque aí é o Deus Espírito Santo falando em você, através de você, reivindicando coisas, intercedendo por coisas que você nem tem noção, porque são coisas muito grandes, e você passa a ser um instrumento. Você passa a ser um instrumento para as nações, para o Brasil, para a família e para você mesmo. Como diz, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Pouca gente tem o dom de interpretação de línguas, mas tem aqueles que têm. Você pode ser um e nem sabe, porque não pratica. Então aprenda, todo dia, invista um tempo, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus na sua vida, e você vai começar a entender o que é a paz de Deus na sua própria vida, no seu coração. Amém? E a primeira coisa que ele nos diz aqui é: não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por mais que a gente necessite dela, por mais que a gente precise, não fica ansioso. Vamos lá. Eu gosto muito de plantar. Tenho minha hortinha, lá no sítio eu planto de tudo, né? Esses dias deu uns pererecos aí com essas secas que nós estávamos, perdi tudo, minhas cebolinhas. Então eu fui lá, comprei as mudinhas pequenas, plantei tudo, já estão tudo desse tamanho. Gosto de ver aquilo crescer. Agora me diga uma coisa.
Eu plantei, não é a cebolinha, a salsinha. A cebolinha já estava um grande lá. Vai adiantar eu plantar aquela salsinha, botar uma cadeira ali, ficar olhando para ela, ansioso para ver ela crescer? Vai adiantar alguma coisa? Nada. Ela vai crescer naturalmente. E a bênção de Deus na sua vida vai chegar naturalmente. Não precisa ter ansiedade. Vai chegar no momento certo. Não precisa correr, como está lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Não precisa em momento nenhum correr atrás da bênção. Porque se eu tenho paz com Deus, se eu tenho a paz de Deus, a bênção vai correr atrás de mim. Você entende isso? Não é o pastor Rogério falando, não é alugação de cabeça, não é promessa política, é promessa de Deus para os seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Então é para nós. Então por que essa ansiedade? Essa ansiedade que vai virar depressão, e depois síndrome do pânico, e vai incomodar todo mundo, e não vai dormir, e não vai fazer mais nada que preste na vida. Para quê? Lê o Salmo 37. Repetidas vezes, você vai aprender lições ali nos primeiros seis versículos, impressionantes. Vai aprender a descansar no Senhor. E descansar no Senhor é isso. Você semeia e deixa a coisa acontecer. Na sua vida espiritual, você semeia através de pedidos, de orações, de louvor, de adoração, e espera acontecer. E não adianta tentar apressar Deus, porque o Cronos de Deus não é o nosso reloginho aqui não, comum. Então, o Kairos de Deus, melhor, não é o nosso Cronos. Vai com calma. Paulo não escreveu essas palavras para incrédulos. Ele não escreveu essas palavras para os mundanos que não conseguem entender isso aqui, mas sim para uma igreja. Ele escreveu a igreja de Filipos, sinal de que ele sabia que o cristão também em determinadas ocasiões, ainda que não deva, pode chegar a ficar ansioso. Quem nunca ficou ansioso por algum motivo, não é verdade? O coração nem bate, capota, né? O coração nem fica no peito, mas vem na garganta aqui. Para que isso, gente? Para que esse estado de ânimo? Será que agora mesmo não temos pessoas aqui nessa noite? Por qualquer razão, por qualquer motivo, passando por algum tipo de ansiedade? Acredito que temos, mas não vale a pena. Descansa no Senhor. Aprenda. Eu já contei isso aqui tantas vezes que já perdeu até a graça, né? Do caipira carregando um saco pesado nas costas pela estradinha, saiu do sítio dele, ia para a cidade. No meio do caminho, de repente, passa um vizinho dele de carroça. Ô, compadre, está indo para onde? Estou indo para a cidade. Rapaz, esse saco aí está pesado, hein? Que você está até torto aí. Hein? Pois é. Então sobe aí atrás aí, vou te dar carona até a cidade. E foram. Quilômetros depois, o compadre olha para trás e está lá o outro compadre, sentado na carroça, com o saco nas costas. Muito crente faz isso. Muito crente age dessa maneira. Faz que ora, mas não acredita na sua oração, porque a ansiedade não sai do seu coração. Entrega o saco pesado e bota na carroça de Jesus. Deixa que ele carrega. Está escrito, ele carregou sobre si todas as nossas ansiedades, doenças, preocupações, problemas, frustrações, né? Não é raro ficarmos ansiosos, por exemplo, com o trabalho, o término de um trabalho, ou a coisa que não anda, com os estudos, que tenho que admitir, tem coisas ali que são difíceis. Ainda existe física, Marcelo? O negocinho terrível, né? Física, eu faz tantos 500 anos que eu não estudo, né? Física, matemática mesmo, né?
Se você não conseguir entender o princípio da matemática, vai sofrer a vida inteira. Tem que aprender o princípio da matemática, porque daí você se apaixona pela matemática e fica cobra no assunto. Mas as crianças, os jovens, não são ensinados a entender o princípio. É fazer. E não funciona desse jeito, afinal de contas, né? Então, muitas vezes ficamos ansiosos com os filhos, preocupados com os filhos. Bota na mão de Deus, mas bota. Não é essa, como eu digo aqui, não é essa oraçãozinha, Senhor, tem misericórdia, isso e aquilo. Bota na chincha. Ora pesado muitas vezes, porque vai ser para o bem desse filho, daquela filha. Se está na droga, Senhor, faz acontecer um rebuliço lá, de tiroteio, de tudo mais, só livra ele disso. Mas que ele morra no coração de tanto medo que ele vai passar, para entender que não é o lugar dele, com tráfico. O que vai acontecer? Vai acontecer bem isso, no tempo de Deus. Porque você orou pedindo que o filho fosse poupado. Mas ele vai passar um medão. Porque tem gente que não entende senão na pancada da vida, né? Às vezes a gente fica aí, eu fico, confesso que fico, se eu parar para pensar na situação desse país, com o bando de vagabundo que se diz comunista, mas que são vigaristas, só querem voltar a roubar esse país, e que pode, pela ignorância desse povo, voltar ao poder, é de me tirar o sono. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Não sou melhor do que ninguém, mas eu oro todo o santo dia, pedindo a bênção de Deus sobre alguns, e que a mão de Deus pese para rachar sobre a vida de alguns outros aí, principalmente esses que o afrontam, e a sua palavra e a sua igreja. Não vou fazer isso com relação ao que eu vou falar agora, mas eu acabei de, com o Marcelão ali, gravar uma última cabeça do meu último programa na Band depois de 15 anos. Por que eu estou saindo? Exigência dos chineses. Porque socialismo, comunismo, é o maior inimigo do cristianismo. Então tiraram a nível nacional o Soares, e eu e muitos outros no Brasil, dos programas locais. Porque nós somos cristãos, e não pode, porque a ideologia não permite. E quem é que está botando toda essa grana na Band? A China, que comprou uma parte muito grande. Eles dizem 1x, mas deve ser 3x. Tanto que só dá programa deles de madrugada, não é? E daí? Vamos morrer por causa disso? Nada. Com certeza tem coisa melhor pela frente. Não vou perder meu sono. Mas vou nada. Vou dormir melhor ainda, né? Então, gente, não se preocupe com o dia de amanhã. Como disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Aprenda a orar de manhã e aprenda a orar de noite. Pedir a bênção, a direção de Deus para o seu dia, e agradecer de noite, e pedir que Deus também abençoe o seu sono, né? Amém? E tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui, né? Reloginho meu inimigo, né? Mas não devemos andar ansiosos por nada, está escrito aqui. E isso ele diz por pelo menos 3 motivos. Primeiro, sério, ficar ansioso, ficar nervoso, arrancar os cabelos. Eu já não tenho esse privilégio, né? Adianta? Resolve? Ficar com dor de estômago, com úlcera? E por causa disso, adianta? Resolve o problema? Se resolvesse o problema, pelo menos, mas só piora o problema, né? Se ajudasse, eu seria o primeiro a chorar, arrancar os cabelos para tentar resolver os problemas que se apresentam para mim toda hora. E olha, para um pastor de uma igreja do tamanho dessa aqui, tem de tudo, porque estoura tudo na gente. Mas é imediato, nem vou comentar umas coisas que não vale a pena aqui, né? Ficar ansioso, segundo ponto, só nos atrapalha. A gente fica enroscado. A gente perde o equilíbrio. E com isso a gente acaba perdendo a razão muitas vezes, né? Quando estamos ansiosos, não pensamos direito. E ficamos em desvantagem.
para resolver situações muito difíceis. Eu aprendi muito com o meu presidente, pastor Mário, nos 18 anos que eu fui o vice-presidente dessa igreja no Brasil. O pastor Mário já tinha uma bagagem grande de 6 mandatos como deputado federal. Então chegava para nós em São Paulo, no Conselho Nacional, imagine quase 10 mil igrejas no Brasil. Imagine. E ainda o pior, Haroldo, um único CNPJ, que é o nosso grande problema. Chegava cada coisa lá, que eu tinha, naquele tempo eu ainda tinha um restinho de cabelo, eu tinha vontade de arrancar os cabelos. Eu ia para o hotel de noite, eu nem dormia direito. E o Mário tranquilão. Rogério, deixa para lá. Amanhã a gente discute esse assunto. Aí no dia seguinte, com a cabeça mais fresca, alguns problemas disciplinares de amigos nossos, pastores de muitos anos, com família, que nós tínhamos que tomar decisões duríssimas. No dia seguinte já chegava o Mário de manhã, na boa, tal, não sei o quê. Então vamos continuar aquele nosso assunto. Nós éramos uns 10, e ele começava, o que você acha? Fala aí. E você, e você, e você, e você, e você. O último era sempre eu. Estava ali do lado dele, né? Então terminava em mim. Né? Quando chegava em mim, já estava resolvido, na boa. Porque é na multidão de conselheiros que a gente vai achar uma solução. Né? Como dizia o Dadá Maravilha, um jogador de futebol muito engraçado, né? Para toda problemática existe uma solucionática. Né? Mas com calma, com tranquilidade, discutindo o assunto, sem todo mundo falar ao mesmo tempo. Parece mulher jogando futebol. Uma bola só e 22 mulheres em cima da bola, não vai dar certo nunca. Se bem que hoje elas estão jogando melhor que os homens, né? Mas era assim, pelo menos, no meu tempo, né? Então, a gente vê jogos importantíssimos de tênis, por exemplo, principalmente quando são individualidades, ou mesmo seleções, como a nossa própria. Quanta Copa nós perdemos por ansiedade, por querer fazer o segundo gol antes do primeiro, como a gente costuma dizer, e esse é um defeito que nós temos. A ansiedade só atrapalha. Agora, vou parar por aqui, e terça-feira que vem a gente continua, tá? Para a gente ter um tempo de orar. Terceiro ponto é ficar ansioso. Esse aqui é pesado, hein? Ficar ansioso, isso é a prova dos 9 da nossa fé. Porque ficar ansioso demonstra a nossa falta de fé. Demonstra a nossa falta de confiança nas promessas de Deus. Por isso é importante você conhecer Bíblia. Se eu pedisse para você, chamasse você aqui à frente, irmão, na boa, ou irmã, na boa, fica tranquilo, fica sossegado, faz de conta que estamos só nós dois aqui, me cite aí meia dúzia de promessa bíblica para você, que você conhece da Bíblia. Quantos aqui eram capazes de me citar meia dúzia de promessas? Assim, papuf. Você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Para você? Quem acha que é 100? Ou 200? 14 mil. 14 mil promessas para mim e para você, e quantas nós conhecemos. Por isso nós somos intranquilos. Por isso nós ficamos ansiosos diante dos problemas. Porque nós não conhecemos a solucionática. Um advogado bom, você chega lá apavorado, doutor, assim, assado, está acontecendo isso comigo, como é que eu faço? Ele fica te ouvindo. E já com a cabeça lá nas leis. Fica tranquilo, tem uma lei que diz isso, tem aquela que diz aquela, e a outra. Põe na maior tranquilidade, ele vai elencando as leis que são a favor de você. Aí você sai todo sossegado. Sai sossegado por quê? Porque agora sabe que tem leis a teu favor, você não sabia. E as leis desse livro aqui são todas a nosso favor. São todas a nosso favor, né? Teve um grande pregador do passado, que trabalhou com crianças, George Miller,
eu tenho um livro dele que chama-se 50.000 orações respondidas. Eu tenho esse livro há muitos anos, né? George Miller, numa certa ocasião, ele disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então, gente, vamos estimular a nossa fé. Mas, pastor, eu tenho pedido a Deus que aumente a minha fé. Perdeu tempo de pedir isso. Deus não vai te dar. Porque Ele já mostrou o caminho para ter uma fé poderosa. A fé vem pelo ouvir a palavra. Não é ouvir um pastor pregando. É ouvir a palavra. Com os olhos com os ouvidos do Espírito, você vai ouvir o que o Espírito mandou alguém escrever. E você vai entender. Você só deve pedir aquilo que Paulo pede quando ele escreve aqui um pouquinho antes, em Efésios. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, olha a oração dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e aí vai ele embora. Nós já temos até alguém que orou por nós, intercedendo, pedindo que nós tivéssemos revelação. Então use isso, capítulo 1 de Efésios, verso 17 em diante. Leia isso, Senhor, estou lendo isso porque é promessa tua. Então agora eu quero me aprofundar no conhecimento da Bíblia. E aí você vai ler e vai começar a entender coisas que você nunca entendeu. Me acredite que é realmente verdade. E é verdade também, fé e ansiedade não casa, não combina. Onde está uma, não pode estar a outra. Amém?